O barco que parte em direção ao continente escuro carrega muitas tramas, afinal, cada um dos 14 príncipes leva consigo 15 funcionários a bordo do navio Baleia Negra, de empregadas a guarda-costas. Isto gera uma catarse de acontecimentos e no ápice de tudo isso temos um mistério maior, o clássico assassino dentro da sala que precisa ser descoberto o mais rápido possível. E isso ocorre bem na sala de Curapica. A maioria silenciosa é a assassina perfeita e já fez mais vítimas do que qualquer um. Mas afinal, quem é a maioria silenciosa e o usuário por trás dessa habilidade pra lá de quebrada? Quer saber tudo sobre o mistério mais integrante de Hunter x Hunter? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um dos meus mistérios favoritos. Eu acho que é o maior mistério dentro do navio baleia nesse momento, que é a maioria silenciosa. Uma assassina que está dentro do quarto ali do príncipe Wobbly junto do Curapica e já fez 7 vítimas e continua matando, e o Curapica não consegue descobrir quem é, mesmo usando sua correntinha que faz as pessoas dizerem sempre a verdade. Quem é a maioria silenciosa? Como funciona essa habilidade? Eu tenho a resposta e vai te surpreender como sendo uma das habilidades mais originais e quebradas de Hunter x Hunter. Assiste até o final, tá bom? Se você gosta de um mistério aí de quem é o assassino dentro da sala, vai gostar bastante desse vídeo. Se é novo no canal, como diz Toguro, vai na maciota. Agora, se já é o caçador nível 89 estrelas, como o Gon adulto, 89 é bom, né? Clica no like e deixa uma força para esse vídeo aí. Vamos lá descobrir tudo sobre a maioria silenciosa. Então vamos lá, meus amigos caçadores. A maioria silenciosa é um grande mistério em Hunter x Hunter, tá bom? Depois que o navio baleia zarpou, coisas pra lá de estranhas começaram a acontecer a bordo desse barril de pólvora flutuante. Sobretudo com o início da Guerra da Sucessão. E na sala 1014, a sala do 14º príncipe, que é ocupada por Curapica, Wobbly e a rainha 8, temos um clássico caso de quem é o assassino. Quando o navio zarpou, uma leva de guardas começou a morrer. O problema, a maioria dos guarda-costas e príncipes não sabia o que era o NEM, ou seja, estavam cercados por criaturas invisíveis, extremamente letais e sem sequer entender o que era a ameaça. E o Curapica percebeu que se ninguém descobrisse e entendesse o que era o NEM, o massacre seria ainda mais caótico. Então ele teve uma brilhante ideia. Ele propôs dar aulas rápidas de NEM para todos os guarda-costas e príncipes que quisessem participar. E você pode se perguntar, mas não é perigoso? O Curapica está ensinando isso na guerra, né? São inimigos do príncipe Wobbly, só que ele fez isso com 2 objetivos principais. Primeiro, evitar que apenas alguns príncipes tivessem uma vantagem injusta contra os outros por já terem usuários de NEM ao seu lado, e também para criar uma base mínima de defesa contra ataques das bestas espirituais. Ao se colocar como professor e centro das atenções, Curapica controla o ritmo dos acontecimentos e com isso garante que a rainha 8 e o bebê Wobbly, que ele protege, fiquem mais seguros, já que a sala de treinamento acabou se tornando uma zona neutra sob a sua liderança. Aqui começa o maior mistério do barco. Tudo porque dentro da sala da classe NEM de Curapica, um assassino começou a se mover e atacar. Tivemos até mesmo um vislumbre do que era esse assassino, a marionete responsável pelas mortes. O poder se chama Silent Majority, They Were 11, ou em tradução livre, maioria silenciosa, eles eram 11, é o nome completo da habilidade. Tá? Esse nome final, eles eram 11, é uma referência a um mangá classicão dos anos 70, escrito e ilustrado por Moto Hagio, que foi lançado em 1975. E a história de Eles Eram 11 tratava de identificar um impostor em um grupo de 11 pessoas. Eram salas de testes e os examinandos eram enviados em grupos de 10, mas um grupo se vê inexplicavelmente começando o teste com 11 pessoas. Então eles precisam descobrir quem é o impostor. Eles eram 11. E é um paralelo direto com o arco atual, tudo porque o Curapica começou supervisionando 16 participantes no seu treinamento de NEM e no início da aula já vemos a maioria silenciosa ali no cantinho onde ninguém percebeu a sua preparação para um ataque. E é nesse momento
que as mortes começam a ocorrer. O primeiro ataque acontece logo após a partida do navio Baleia Negra. Wood, um dos guarda-costas de Wobbly, acaba morrendo. No mesmo dia, mais 4 guardas são eliminados. No segundo dia, durante a aula de Nen, a vítima é Baranjin e no terceiro dia cai Muhan. Desde então, não houve novos ataques. Ao todo, 7 homens, todos guarda-costas, morreram. E muitos estavam ali por terem sido enviados por outras rainhas e príncipes como protetores e espiões. Oficialmente, eles guardariam o bebê Wobbly, mas na prática informavam seus verdadeiros senhores e tinham objetivos mais obscuros quanto ao príncipe. A eliminação desses espiões e de quem foi aprender Nen parece favorecer muito a Rainha 8 e o pequeno Wobbly. Inclusive eu trouxe um vídeo aqui que muito possivelmente, tá, o usuário da maioria silenciosa foi contratada por Bionetero. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card ainda, beleza? A habilidade manifesta uma marionete, uma Zashiki Warashi, que na verdade é um conto, um mito japonês de um fantasminha de uma criança e que é invisível para todos, tá bom? A habilidade não pode ser enxergada exceto pelo usuário que controla a marionete e também por uma pessoa que é possuída pela maioria silenciosa, e essa pessoa possuída ela é utilizada como uma isca para distrair todos que estão na sala. Tudo porque após isso 4 cobras de Nen se prendem ao corpo da vítima e drenam o seu sangue. Cada cobra pode esgotar uma pessoa muito rapidamente e juntas elas matam em exatos 11 segundos. Galera, é um Hatsu muito poderoso cuja força vem de condições impostas. Primeiro, o alcance da habilidade é limitado. Quando invocada, a marionete só pode agir dentro de um círculo de 11 presenças, 10 pessoas, mais a própria marionete. Daí a referência ao mangá de Eles Eram 11. Segundo, existe uma penalidade mortal. Se a marionete for desativada sem matar a sua vítima, a maldição vai ricochetear e matar o usuário dela. Terceiro, existe o risco de exposição. As cobras são todas visíveis. Se forem detectadas e repelidas, o usuário da maioria morre por conta dessa condição. E por isso, a possessão de alguém, você controlar, serve para distrair enquanto as pessoas olham para aquela pessoa sendo manipulada e a maioria silenciosa ataca a vítima sem que ninguém consiga perceber. Kurapika, ao notar o risco da maioria silenciosa, começou a utilizar a sua corrente de radiestesia, útil para investigação. A corrente pode ser usada para determinar se alguém está mentindo. Foi assim que inclusive ele achou o traidor nos Zodíacos. E após suspeitas e mais mortes, Kurapika começou a interrogar diversas pessoas. Shimano, uma das criadas da Rainha 8, foi liberada por Kurapika após o interrogatório. Bill acabou inocentado, seus poderes são conhecidos. Loberry foi possuída pela maioria silenciosa e usada como distração, logo não poderia ser a usuária. Ladius e outros sem Nen acabam ficando de fora. Furyukov tem seus pensamentos mostrados e tentando achar quem é o usuário da maioria. Tudo indica que não é ele. A Rainha 8 e o bebê Wobbly também não são. Kurapika confirmou que a besta guardiã de Wobbly é de outro tipo e o bebê não sabia nem, pelo menos não antes das aulas. Babinina tem uma habilidade reativa que só funciona se ele leva algum tipo de dano e não se encaixa muito bem. E os 3 guardas de Zhangli não utilizam o Nen. Beleirante, apesar do comportamento suspeito, acaba caindo por algumas contradições. Baranguém, que acabou morto, servia ao mesmo príncipe. Se o objetivo fosse apenas agitar o tabuleiro, haveria alternativas menos autodestrutivas. Então vamos lá, as melhores apostas em quem controla a maioria silenciosa, segundo a fandom em si, quando você pega para pesquisar um pouco sobre essa teoria, ficam em Beleirante, tá? Que é um caçador profissional e um dos guardas do príncipe Maranhão, e ele está atualmente nos aposentos do príncipe Wobbly e sabe utilizar o Nen, tá bom galera? Beleirante está ali sob ordens diretas da rainha Sevante para garantir que Kurapika esteja ensinando o Nen corretamente.
ele é suspeito desde sempre, tá? Quem acompanha as teorias de Hunter x Hunter sabe que antes do Hisoka aparecer no navio, tinha uma teoria muito forte de que Beleirante era o próprio Hisoka. Então é uma figura que levanta essa suspeita em qualquer um que chega nesse ponto da trama. A outra suspeita é Yuri, que é uma das servas da Katsue, tá bom? E olha só, junto da Yuri temos também a rainha Seiko, que é a sexta rainha e mãe de Katsue e Fugetsu, que são gêmeas, tá? Por que Yuri e Seiko são as maiores suspeitas dentro de quem chega nesse ponto da trama? Porque, meus amigos, ela tem uma combinação para lá de intrigante. Por quê? Togashi é um mega fã de um grupo idol japonês chamado Keyakizaka. Ele é tão fã que ele mandou flores para as meninas lá no show, pois é, e não só isso, as colocou no seu mangá. O grupo literalmente tem uma música chamada Silent Majority, ou a maioria silenciosa. Outro detalhe importante é que a líder do grupo idol nessa música se chama Yurina Hirate. Ok, temos Yuri, que tem o nome da vocalista da banda que canta essa música, mas como conectamos Yuri, a maioria silenciosa, e a rainha Seiko? Porque também existe alguém chamado Seiko que fez um cover da música de Silent Majority. Mas com Yuri vale a pena gastar um tempinho, porque a marionete lembra visualmente tanto a vocalista como essa empregada, onde o visual acaba ecoando nessa figura da vocalista da banda, tá bom, galera? A maioria silenciosa também demonstra conhecer nomes de personagens de diferentes alas do navio. Isso é algo que, olha só, uma empregada poderia captar. Ainda assim, pode ser uma pista falsa deixada por Togashi. O que quebra um pouquinho Seiko, a rainha, é por conta da distância e aquela possibilidade de só ser utilizado quando tem 10 pessoas próximos junto da maioria silenciosa. Então é uma habilidade que requer um tipo de aproximação. Yuri não dá para descartar e as dicas são bem interessantes. Mas por fim, a minha aposta favorita de quem é a maioria silenciosa hoje, se você me perguntasse quem você acha que é o usuário, eu diria que é ninguém. Pois é, por que ninguém? Porque não é um único usuário, é um coletivo. E teríamos Shimano no centro como sendo aquela que controla e invoca a maioria silenciosa. E você se pergunta, mas Shimano não foi descartada pelas correntes de Kurapika quando ele foi questionar sobre ela? Aqui vem o plot twist do assassino na sala. A minha teoria é que a maioria silenciosa não é um único usuário, mas um Hatsu coletivo, canalizado por um grupo sem voz, as empregadas e possivelmente também outros servos. E o nome faz todo o sentido, porque as empregadas são literalmente a maioria silenciosa do navio que servem caladas e oprimidos. E por que Shimano estaria no centro? Shimano não é uma simples empregada. Ela mostrou astúcia política ao redirecionar um telefonema de Kurapika e escolher as alianças que poderiam proteger a rainha Oito e o Oble. O seu passado, com sua família servindo a realeza por gerações e até mesmo um voto de serviço que leva a sua vida junto, dá motivações para subverter o sistema ao proteger inocentes e sabotar facções violentas. Lembre que as pessoas que já morreram aqui na sala, todas estavam de alguma forma tentando atentar contra o Oble e a rainha Oito. Então Shimano esteve presente em todos esses momentos chaves. E as suas respostas ao interrogatório de Kurapika é onde moram a grande sacada, porque elas foram cinzentas. Quando Kurapika perguntou, você pode utilizar NEM? Ela não disse sim ou não. Ela apenas afirmou que nunca tinha ouvido falar de NEM até ontem. E qual que é a sacada aqui, meus amigos? Em Hunter x Hunter, há quem utilize a aura sem conhecer o termo NEM. O paralelo com eles eram 11 reforça muito isso. No mangá, o impostor engana o detector de mentiras e o Kurapika admite que as suas correntes podem ser enganadas dependendo de como as respostas vierem. Outra coisa, em Hunter x Hunter, nomes de Hatsus, ou seja, de habilidades, carregam um significado. Maioria silenciosa descreve muito melhor um grupo marginalizado agindo em uníssono do que um indivíduo poderoso e falastrão. Aplicar o nome de maioria silenciosa a alguém suspeito como Beleirante não fecha muito bem, mas se você aplicar as empregadas,
fecha perfeitamente. Inclusive, o figurino da marionete lembra bastante de uma empregada. Agora, aqui vem a revelação. Por quê? Quando os primeiros ataques aconteceram, havia 4 empregadas na sala. Então 2 caíram e uma foi morta por Vincent. Logo depois disso não vimos mais a marionete da maioria silenciosa novamente até as aulas começarem, onde mais 4 empregadas entraram lá, e então uma que era secretamente usuária do Enem acabou preso, o que significa que estamos de volta a 4 empregadas no quarto de Curapica. É possível que a maioria silenciosa opere quando há pelo menos 4 empregadas na sala e ela é controlada muito possivelmente por Shimano, o que significa que se uma delas parar de mostrar habilidade ou não estiver ali, a maioria para de funcionar e acima de tudo Curapica não vai descobrir quem é o usuário enquanto as 4 empregadas não estiverem presentes e os ataques pararem, e é por isso que até suas correntes podem ser enganadas. A verdadeira ameaça é que as empregadas estão sendo ativamente ensinadas a utilizarem NEM ou aprenderam isso de alguma forma, talvez pelos métodos secretos de Beyond Netero. Sabemos que Curapica aparentemente priorizou as empregadas no ensinamento para deixar claro que não importa se você é uma pessoa normal, o seu potencial NEM pode sempre estar acima da média. E ele até elogiou uma delas por esse motivo, no caso Yuri, o que de certa forma apoia a ideia de a maioria silenciosa ser um Hatsu coletivo. Elas estão nesse barco para servir aos ricos, são descartáveis para eles e neste caso usadas para os seus jogos mentais. Então ganhar destaque graças ao NEM torna a maioria silenciosa muito mais forte, ou seja, a marionete se torna mais poderosa. E a leitura que melhor costura essas pistas e essa metalinguagem é, sim, a maioria silenciosa é um Hatsu coletivo das empregadas, com Shimano muito possivelmente atuando como núcleo e condutora das mortes que ocorreram naquele quarto. Isso explica o nome, o modus operandi, a presença constante e as respostas ambíguas ao interrogatório e, claro, o paralelo explícito de eles eram 11, inclusive com a possibilidade de burlar o detector de mentiras de Curapica, que também acontece nesse mangá. E é por isso que essa é uma das habilidades mais quebradas de Hunter x Hunter. A maioria silenciosa é realmente uma habilidade muito única, muito interessante. Pelo risco do usuário, porque se ele não conseguir matar a sua vítima, volta e ele morre na hora. Ele está fazendo isso em uma sala que tem várias pessoas que estão despertando o sono. Que tem o Curapica, que não é qualquer pessoa que tem sua corrente, que consegue perceber muitas coisas acontecendo. E se isso só funciona através de um coletivo, é muito interessante porque você consegue despistar, colocar diversas pessoas suspeitas, mas nunca um único usuário como sendo o verdadeiro culpado. Eu acho que a Shimano é bem suspeita, mas a coisa da Yuri funciona muito bem por conta, bom, do nome da vocalista que canta essa música, e o Togashi é fãzaço. Você tem alguma ideia de quem é de fato o usuário da maioria silenciosa? Gostou da ideia de um Hatsu coletivo? Coloca suas ideias aqui, eu quero saber o que vocês pensam. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.